Então, mais uma terça-feira em que a gente se reúne e, a partir desse momento, a gente saúda todos os que estão aqui presentes, os que estão conectados conosco, os que estão em casa, os que vão assistir essa gravação em outro momento, todos os que estão aqui, encarnados, os desencarnados, que todos se sintam muito bem-vindos, que sintam-se abençoados. E, nesse sentido, a gente sempre faz uma nossa oração de abertura. Sério? Tenho praticamente sobre. Meu bom Deus, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui para poder discutir, conversar sobre as mensagens do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. A gente pede que abençoe essa reunião, a consiga transcorrer em clima fraterno, a gente consiga receber a assistência dos bons espíritos, dos mensageiros do alto, que vêm aqui nos auxiliar nesse nosso processo de aprendizado, de iluminação, de crescimento. Dilata a nossa compreensão para que a gente consiga entender os assuntos que vão ser discutidos nesse momento e para que a gente consiga internalizar eles, essas ideias, para que possam fazer parte do nosso ser. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, nós seguimos. Falar, Sabrina. Nós seguimos aqui na sequência de números do Livro dos Espíritos, das questões, né? Lembrando que o livro chama-se o Livro dos Espíritos, porque foram os Espíritos que trouxeram toda a doutrina. Kardec fez o quê? Kardec fez a estruturação, a organização, né? Separou por assuntos, inclusive utilizou um método que seria um método científico, em que ele fazia perguntas, enviava para diferentes médiums, os espíritos respondiam às perguntas, ele recolhia, recebia de volta, e ele verificava que, através de diferentes médiums, as respostas dos espíritos convergiam. Portanto, é uma forma de a gente saber que há a veracidade em relação a cada uma dessas respostas que foram dadas. Atualmente, nós estamos estudando o capítulo 9, que fala sobre intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, é interessante a gente sempre se situar em relação ao assunto de cada capítulo. E como essas intervenções, elas existem? Lá no começo, no Livro dos Espíritos, em questões bem anteriores, foi perguntado aos espíritos. Os espíritos interferem no nosso dia a dia, no nosso mundo? E os espíritos responderam, muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que nos dirigem, né? Então, existe sim uma interferência bem forte. E neste caso aqui, Kardec foi muitos, né? Pedagogo, ele era muito culto, falava muitas línguas, então realmente foi um homem que veio com uma missão e cumpriu galhardamente essa missão. E ele estruturou, através dos assuntos, ele foi compilando essas questões. Aqui, nós estamos no capítulo que fala, é o item 5 dentro desse capítulo Intervenções no Mundo Corpóreo, e que ele deu um subtítulo nesse item chamado Afeição dos Espíritos por Certas Pessoas. É a questão 484, tá? Nós vamos ver a partir de hoje. Bem, a pergunta que foi feita, a 484, foi feita aos espíritos nos seguintes termos. Só um parênteses aqui. Eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta, e eventualmente pode haver alguma diferençazinha de uso de vocábulos, de termos, de acordo com a tradução, porque originalmente foi no francês e alguns
houve alguns tradutores. Eu tenho esta edição aqui, a tradução foi feita pelo Herculano Pires, e esse outro aqui tem outra tradução. Obviamente que o sentido da resposta é o mesmo, né? Só para alertar vocês. Ah, mas aqui está escrito tal palavra. Pode estar escrita outra palavra, mas o sentido é sempre o mesmo. Por isso que a gente estuda, para a gente poder ler, e às vezes uma palavra que foi empregada numa tradução, ela pode às vezes até esclarecer um pouquinho mais no nosso linguajar atual do que aquela outra anterior. Então é bem interessante mesmo a gente ler e mais de uma tradução até, né? Então a gente faz esse exercício aqui também. E aí, nessa pergunta 484, ela foi nesse sentido. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E os espíritos responderam: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Bom, então, antes de tudo, a gente já esclarece. Sempre a utilização do termo homens é no sentido genérico de humanidade, né? Podem ser homens ou mulheres, logicamente. Mas, então, o que que eles respondem? Que os espíritos, os bons espíritos, vão se simpatizar com homens de bem, com pessoas, vamos chamar pessoas aqui, com pessoas de bem, ou aquelas que estão suscetíveis, que estão dispostas a se melhorar, né? Porque também a gente pensar, o que que é uma pessoa de bem? Se a gente, de repente, fosse já uma pessoa de bem, talvez não tivesse nem encarnado, né? Nós estamos aqui para bastante aprendizado, a gente precisa realmente crescer. Para a gente se achar uma pessoa de bem, a gente pode se achar uma pessoa de bem de uma forma geral, mas a gente tem muito a se aperfeiçoar. E o que ele diz é isso: os bons espíritos vão se afeiçoar, vão se sintonizar, talvez essa seja a palavra mais adequada, no sentido assim, de vão entrar mais em sintonia com aquelas pessoas que estejam em processo de se aperfeiçoar, de se buscar ser melhores a cada dia. E os espíritos inferiores, aqueles que ainda não evoluíram tanto, com certeza eles vão se sintonizar melhor com pessoas que estão num caminho um pouquinho mais atrasado nesse sentido. Pessoas que já têm uma certa tendência viciosa, e a gente fala vicioso, não significa necessariamente um vício explícito, mas um comportamento tendente a não tão boas coisas, para poder ser mais delicado, né? Então, assim, com essas considerações iniciais, e aí, alguém, vocês querem fazer algum comentário? E aí? Bom, aqui eu acho assim, né, que é, a gente sempre acaba falando, caindo assim, no sentido da encarnação, né? A gente vem para poder viver, né? Assim, a gente vem para poder experimentar a vida e ser experimentado por ela. Acho que esse é o sentido da gente estar aqui, né? A gente vem para viver as experiências, conhecer coisas, conhecer pessoas, tentar descobrir aquilo que a gente gosta de fazer, né? Aquilo que a gente quer construir, descobrir qual que é a nossa verdade, né? Acho que esse é o grande, é a grande beleza da vida, né? E nessa caminhada, o que a gente faz? A gente faz amigos, né? A gente conhece gente, a gente cria afeições, né? A gente se une, a gente conversa, a gente dá risada, a gente chora junto, né? E, assim, isso é viver, né? Acho que essa é a grandeza. A gente está aqui para poder descobrir para que a gente veio, né? Assim, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente pode dar para o mundo, né? E a vida testa a gente nesse sentido, né? E quando a gente quer construir alguma coisa, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente vai casar, a gente vai ter namorado, a gente vai fazer um amigo, né? E o que que acontece? Isso é tão natural a gente fazer entre a gente. O que que a gente está fazendo aqui hoje? Um grupo de pessoas que está
a procura de se entender, de aprender a se relacionar consigo mesmo, se relacionar melhor com o próximo e poder viver a espiritualidade de uma maneira plena, o nosso interior. E aí a gente se une, né? Por quê? Porque apesar da gente não se conhecer todo mundo pelo nome, né? Mas a gente tem um objetivo em comum e a gente está aqui. E o que a gente vem fazer aqui? Olha só o jeito, a disposição nossa de espírito quando chega aqui, ela é diferente de, por exemplo, quando a gente está num campo de futebol, numa discussão de trabalho, no trânsito, num bar. Porque assim, por quê, né? Numa festa, porque a gente vem aqui com um objetivo específico, né? De poder se melhorar, se conhecer, conhecer o que é espiritualidade, né? E automaticamente, mesmo sem a gente não se conhece, nem todo mundo aqui se conhece pelo nome, a gente tem uma simpatia um pelo outro. A gente tem uma simpatia. A gente se vê e fica feliz de estar se vendo. É engraçado isso, né? Quantos de vocês não recebo e eu sinto isso, a alegria de estar aqui, mesmo sem conhecer, né? Isso é um negócio que me enche o coração. E eu acho que vocês sentem isso também, de alguma maneira, tá aqui porque você não ia voltar. Porque tem gente que está vindo aqui pela primeira vez, mas muitos são recorrentes, né? Nós aqui, hoje a gente está sentado aqui, a gente esteve no lugar de vocês também e decidiu vir para cá. E a gente vem tantas vezes que a gente acaba trabalhando, né? Era E o uma que grande boa. exatamente. Inclusive, todos estão convidados. Ah, sim. E esse convite não sou eu quem faz, né? Jesus quem fez, né? E assim, que a gente vai ser trabalhador da vinha do Pai, né? E aí o que acontece? Da mesma maneira que a gente cria esse vínculo entre a gente, os trabalhadores de Jesus que estão desencarnados, que estão aqui com a gente, da mesma maneira eles criam esse vínculo com a gente. Então, assim, de quem que a gente gosta? A gente gosta, quem quer construir, gosta de quem quer construir. Quem quer fazer, quem quer produzir, gosta de quem quer produzir. Então, se você tem uma coisa para trabalhar, né? Você vai querer se juntar com quem não quer fazer nada? Você quer construir uma família? Você vai se juntar com alguém que não quer uma família? Não dá liga, né? A gente fala, não teve química. A gente tem uma química que ela é, assim, qual que é a explicação, né? A gente nem sabe o que cada um faz. E mesmo assim a gente se sente bem de estar um do lado do outro. É exatamente sobre isso que eles estão falando. Os espíritos, eles têm afeição por pessoas específicas? Tem. Como nós temos também. O que ele está dizendo aqui, o Kardec vem falar? Olha, a vida do lado de lá é a continuação da vida do lado de cá. E vice-versa. Exatamente, né? Jogo é jogo e vice-versa, né? A gente está aqui jogando um jogo e a regra é que a gente está encarnado, né? A gente esqueceu muitas coisas para poder, de repente, resolver problemas que, se a gente lembrasse, talvez a nossa animosidade saltasse, né? Ela prosperasse, né? Então a gente esquece para poder refazer os nossos vínculos que adoeceram. Nesse processo de construção, quem quiser fazer o bem vai atrair a simpatia de quem quer trabalhar também para o bem, né? Isso vale aqui, vale do lado de lá. Então, o Kardec está falando? É engraçado. O que ele transcreveu, né? O óbvio, né? Acho que dito dessa maneira é óbvio, né? Pelo menos me parece. Mas eu sempre lembro, né, da uma pessoa muito querida que me dizia o seguinte, falou assim, por incrível que pareça, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes não. Né? Então, e aí foi isso. Ele falou o óbvio para a gente. Sim, que a gente, assim, se a gente quer fazer alguma coisa boa, sim, você pode ter certeza, né, que vai ter um espírito do bem junto com você. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente quer fazer, com aquilo que a gente está pensando.
né? Porque se a gente tiver afim, vai ter gente junto com a gente. O que quer que seja. Para o Porque bem. assim, para o bem e para o mal, né? É uma estrada de mão dupla, né? É a tal história que eu falo que é a lei do óbvio ululante, né? Se uma corda tem uma ponta, procure que tem outra, né? Assim, se você está querendo fazer bem, você vai achar na outra ponta da corda alguém querendo te ajudar também. Agora, se você não quiser, se tiver numa ação não tão altruísta, não tão caridosa, um objetivo não tão nobre, vai ter alguém te acompanhando também. Não, vou falar. Complementar um pouco aqui também, né? Quando a gente fala de afeição, a gente pensa um pouco na questão da frequência e da energia, né? Nós, quando temos pessoas que convivem com a gente, são pessoas de energia boa, pessoas que quando chegam você já se sente bem, é diferente, você quer se conectar, é diferente daquela pessoa que está sempre reclamando, aquela pessoa de vibração baixa, Baixo astral. de baixo astral, né? Uma pessoa que quando chega você fala, ai meu Deus, e você quer se afastar. Então essa vibração e essa energia, ela acontece não só com os encarnados, assim como os desencarnados também, né? Os espíritos de luz, eles têm uma afinidade, uma afeição por aqueles que querem trabalhar para o bem, e o contrário, né? Os espíritos que precisam do vício, do pensamento negativo, eles não conseguem ficar perto de uma pessoa de energia alta, de frequência alta. Então, é por isso que é tão importante a gente ter essa consciência de estar sempre prestando atenção nos nossos pensamentos, naquilo que a gente está vibrando, naquilo que a gente está falando, né? Porque a gente é como se fosse um prédio, né? A gente está no térreo, primeiro, segundo, terceiro andar. E a gente vai subindo e descendo, né? Então, existem pessoas com frequência que não conseguem ir para outros andares. Subsolo. Solo, é isso. Então, é sempre bom a gente ter essa consciência de prestar atenção naquilo que a gente está emanando, naquilo que a gente está desejando, né? E lembrando sempre que tudo aquilo que a gente deseja está fazendo o efeito em nós mesmos, né? Porque isso está na nossa cabeça, no nosso sentimento, na nossa emoção. Então, a única pessoa que vai ser beneficiada ou afetada somos nós mesmos. Olha só, tudo isso que foi dito aqui agora, complementar tudo o que efetivamente essa pergunta traz. Mas estava aqui refletindo que talvez essa pergunta ela venha de presente para nós encarnados da espiritualidade, para nos dar um alerta. Não vou falar nada de novo aqui, o pessoal já falou, mas foi uma reflexão assim em paralelo. Por quê? Nós encarnados, nós estamos sob uma máscara. E essa máscara, muitas vezes, segura algumas coisas. Do tipo assim, eu não gosto da pessoa, mas tudo bem, eu finjo que gosto. A gente finge que gosta do trabalho que a gente tem, a gente finge que está tudo bem a nossa vida, a gente finge que está. Fingimento é uma palavra um pouco exagerada, né? Um pouco forte, na verdade, não é exagerado, é forte. Mas eu quero dizer o seguinte: encarnado, a gente está com uma capa. E muitas vezes a gente pensa assim: que bom que no meio que eu estou, todo mundo me acha legal. Mas ninguém está no meu pensamento quando eu fiz uma crítica desconstrutiva para alguém. Ninguém percebeu que eu fui invejosa aqui. Ninguém percebeu. A gente tem esse lido engano. A espiritualidade diz aqui pra gente, tudo bem ser encarnado e esconder do seu próximo encarnado, tá? Mas veja, você é um espírito.
E enquanto espírito, nada passa da espiritualidade. Então, se você acha que de 100% da sua existência, 80 é bom, que já é ótimo. Então, somos espíritos tendentes ao bem, mas os 20% ainda estão viciados. Esses 20% muitas vezes passa despercebido. Desencarnados, e aqui nós não estamos num tribunal de julgamento. Mas o que a espiritualidade traz de presente para a gente diz, ó, esses 20% aqui tem custo. Porque o espírito, ele não tem essa marra. Então, a sua vibração, esses 20% de vibração, é aonde as coisas vão acontecer e os irmãos que estão afinizados com estes problemas vão chegar. Então, é só mais um ponto de reflexão para nós. O espírito não tem máscara. A gente pode ter, mas a nossa também é transitória. Enquanto alma, temos essa parte que a gente consegue despistar, vamos dizer assim. Mas o espírito que é eterno e é o que realmente sobrevive, o que aprende, o que expurga, né, o que espia, vamos dizer assim, usando nossos termos, esse não dá para enganar. Então, aqui é um presente, ó, cuida. Cuida daquilo que efetivamente importa. Porque o seu espírito, vamos dizer assim, como se fosse cheiro, né? O cheiro do espírito dá para sentir. O cheiro do encarnado muitas vezes passa despercebido, mas do espírito não. Então eu vejo isso de uma maneira muito feliz e muito contente como um presente essa pergunta, para a gente realmente esclarecer e ter o devido cuidado, vamos dizer, com esse cheiro, né? Que nós possamos nos perfumar, porque o cheiro, efetivamente, o perfume é do espírito, e aquilo que eu cultivar, aquela fragrância que eu cultivar, é isso que vai exalar no meu corpo, vamos dizer assim. Só fechar que me chamou muita atenção uma expressão que o Alexandre usou, achei muito pertinente, né? Concordo com você, Sabrina, e a gente precisa ficar atento mesmo. Só para poder a gente ficar atento também nesse sentido. Eu acho que é uma figura que pode nos auxiliar. Há uma via de mão dupla. Ou seja, nós sempre teremos companhia se eu quiser ir para lá, vai ter sempre alguém ali. Se eu quiser vir para cá, também. É como a gente vê uma grande avenida aqui em São Paulo. Você olha uma 23 de maio, você vai ter aquele monte de luzinha que você está olhando por trás, aquele monte de luzinha vermelhinha. Né? Se você está no alto de um viaduto, por exemplo, você vê. Todos os vermelhinhos estão indo para lá. Todos os branquinhos faróis estão indo para cá, especialmente se é de noite. Então, o que essa questão aqui nos traz é essa atenção que a Sabrina colocou e com esta consciência. A pergunta foi: os espíritos preferem, têm uma afeição preferencial a certas pessoas? E a resposta foi essa. Sim, eles vão ter a afeição especial de acordo com o que as pessoas exalam. Ou elas são pessoas de bem, ou a gente tem uma compreensão maior de que significa tendentes ao bem, e aqui como esse exemplo, ou suscetíveis de se melhorar. São aquelas pessoas que, como imagino todos nós, a gente sabe que tem muitas dificuldades, precisa prestar atenção nelas, mas a gente está verdadeiramente, conscientemente em busca de se melhorar. Então, evidentemente, os bons espíritos vão se afeiçoar, vão caminhar para a gente se a gente estiver indo daquele lado. Se a gente estiver indo daquele lado, mas naquele lado é um lado, para um lado, sei lá, de algo que não seja de alta vibração, alguma coisa que tenha uma sombra, alguma coisa de um pensamento de inveja, de orgulho, de, né, desejar um mal para o outro.
Às vezes a questão não é, às vezes não é nem questão de desejar o mal para o outro. As pessoas que às vezes desenvolvem determinados modos de se comportar que são viciosos, pessoas que têm mania de ficar lembrando tudo o que sofreu no passado. Então, não é. Mas tem por tanta coisa. Ah, porque tal coisa aconteceu comigo, tal época e tal. Fulano fez isso comigo, fulana me ofendeu, fulano me puxou o tapete no trabalho e tal. A pessoa se vive dentro dessa vibe, como a gente diz. E isso é uma tendência de uma vibração não tão olorosa, né? Não tão perfumada. Quem é que vai nessa mesma direção? Espíritos que estão com mais ou menos esse mesmo pensamento. Eu entendo que seja essa a resposta que os espíritos quiseram nos trazer mesmo, né? Então, preferencialmente eles têm, não é essa questão de ter preferência específica por certas pessoas, mas é a identificação de acordo com o que a pessoa busque se desenvolver, se comportar, né? A questão 485. Ai, a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? É mais um detalhe. Vejam só o que eles responderam. A afeição verdadeira, nada tem de carnal. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição daquilo que eles já consideraram que seja uma afeição verdadeira, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então, só para abrir, quando eu sempre faço uma consideraçãozinha no início, vamos lembrar, como eu disse no início, nós estamos aqui no capítulo que está falando sobre a influência dos espíritos no mundo dos encarnados, no mundo corpóreo. A gente tem que ter sempre esse foco. Qual é o assunto? Como é que acontecem as influências dos espíritos no nosso mundo de encarnados? A pergunta foi feita nesse sentido. A afeição, porque nós falamos que existe uma afeição, uma preferência. A afeição dirigida dos espíritos às pessoas tem preferência. Se a pessoa é um espírito do bem, ele vai ter uma preferência às pessoas que estão nessa mesma vibe. E vice-versa, como disse o outro. E também aquelas pessoas que estão numa outra live, vai ter os outros espíritos que estão na mesma. Agora, aqui a pergunta foi: a afeição dos espíritos por certas pessoas. O espírito está desencarnado e ele vai se afeiçoar a uma outra pessoa, uma pessoa encarnada. Ela é exclusivamente moral, porque a gente pensa, né? Ah, espírito já desencarnou, o que tem a ver com a questão carnal? Pode ter, segundo essa resposta. Porque a afeição dos espíritos é exclusivamente moral e eles fazem a primeira observação, a primeira afirmação. A afeição verdadeira, a real mesmo, nada tem de carnal. Uma afeição é espiritual, é moral, sim. Acontece que, isso a gente sempre comenta aqui, não é o fato de uma pessoa, e eu chamo sempre de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, não é o fato de uma pessoa estar no plano espiritual, ou seja, estar desencarnada, que ela passou a ser santa, passou a ser perfeita, como disse o Alexandre agora há pouco, não é, Ale? Nós fazemos aqui assim como no plano espiritual. Então, pode acontecer, como está dizendo aqui, quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. Eu estou escutando. Foi? Nem sempre é uma questão moral. Deixa eu só colocar aqui. Só para poder tirar o som. Mas sim, muitas vezes, pode existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então, nós estamos falando de influência dos espíritos no mundo corpóreo. Digamos que
uma pessoa se relacionou com uma outra aqui, tá? Dependente de gênero. E houve um apelo carnal, relacionamento que a gente tem aqui. Existe um apelo, houve uma afeição, houve uma troca de afeição. Uma dessas pessoas desencarna. E aí pode acontecer de esse espírito estar lá e ela se volta para aquela pessoa por quem ela era muito apegada aqui, no plano de encarnar. Então, ela está ainda com afeição em relação a essa pessoa, mas essa afeição, ela é muito mais um apego, porque ela é uma lembrança em relação às paixões humanas vividas, a paixão humana vivida. E entendi que foi essa a resposta que os espíritos deram, tá? Então, alguém quer fazer uma observação? Fala, por favor. Não é uma observação, Fran, é efetivamente uma pergunta. Eu Vocês, sou para responder. então, aqui o item, o subtítulo, vamos dizer assim, é afeição, né? Mas vocês entendem que a afeição aqui está falando tão somente da literalidade, a afeição, que a gente quer dizer, tem o verbo afeiçoar, né? Ligação a mais, ou estamos falando, também pode ser ilustrado uma ligação, não aquela constante. E por que eu vou perguntar isso? Porque eu queria entender se esse breve exemplo que eu vou dar agora, se ele se encaixa nessa questão. Em um trabalho, uma vez, teve um espírito que se comunicou aqui na casa. E ele disse o seguinte: eu estou acompanhando esta pessoa porque a encontrei hoje no fórum, né? Sou advogada, naquele dia que ainda ao fórum. E ele estava perdido lá porque nas outras encarnações, não, em uma determinada encarnação, ele havia tido um problema judicial que tinha acabado com a vida dele. Eu acho que nem nos importa mais saber mais detalhes. E ele tinha ficado preso naquela situação. E aí, ele deu documentação dizendo, olha, eu não a conheço, mas ela esteve hoje no local onde eu estava, e eu falei, é ela. E chegou aqui e foi resgatado. Então, eu queria entender se a gente pode encaixar este exemplo nesta situação, ou mais abrangente no capítulo, porque o capítulo diz sobre influência, né? Ou se a afeição é literalmente o exemplo que você acabou de dar com somente. Mais tempo de interação, vamos dizer assim. Eu falo. Assim, Eu tenho uma posição que fala você. você Não, quer pode falar primeiro. olha, o que eu acho que ele está dizendo é o seguinte, assim, a ligação que um espírito tem com o outro é exclusivamente moral. Fala que não. A afeição verdadeira. Isso, exatamente. Porque que ele diz assim, tipo, olha, quando a gente se liga de verdade a alguém, é por amor. O amor é o vínculo mais forte que tem, mais forte que o ódio. Na verdade, assim, o ódio é o amor adoecido, né? Assim, é um amor traído, né? Um amor mal compreendido. É um amor ou um apego? Então, eu acho que é um amor, Bert. Assim, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, pessoal, olha, quando um espírito se liga com alguém, né, é sempre por uma questão moral, pessoal. Quando a ligação verdadeira, ela é por amor. Agora, ela pode acontecer por outras maneiras? Pode. Quando um espírito, eles têm objetivos comuns e eles chamam aquilo de amor. Porque assim, ó, eu quero alguma coisa, eu quero um objetivo em comum e a gente se une para isso. O que é uma ligação real, uma ligação construtiva, uma ligação saudável? Quando as pessoas se ligam para construir em prol de algo maior, algo que transcende, né? Transcende o físico, né? Transcende um objetivo material. Você se liga em prol de uma coisa que, assim, de um sentimento,
né, de um carinho, de uma coisa construtiva, de um objetivo para beneficiar alguém, né? Quando você quer se doar de alguma maneira, isso é uma ligação moral, isso é uma ligação amorosa. Agora ele fala assim, olha, agora tem um espírito que ele desencarna e ele fica apegado à questão do dinheiro, à questão do ciúme, à questão da posse, e aquilo dura, né? É um tipo, às vezes assim, você tem situações em que a gente, assim, a pessoa está com tanto ódio de alguém que ela se liga com outro, com uma outra pessoa para poder prejudicar. Isso acontece aqui. Você vê, a gente recebe o espírito dessa maneira aqui no centro, nas reuniões. Você, olha, eu nem tenho nada contra ele, mas o fulano lá tem e eu vim aqui para ajudar ele porque ele é meu amigo. Assim, ó. Na verdade, assim, as pessoas quando fazem coisa errada, elas não têm amigos. As pessoas que fazem coisas erradas, elas não têm amigo. Isso não é uma ligação verdadeira. Quem faz coisa errada não tem amigo. De novo, o que ele tem é um cúmplice. Tá? E qual que é o problema, né? Assim, olha, toda vez que você vai ter a partilha daquilo que você está querendo fazer de errado, é quando as pessoas, tipo, é quando os bandidos brigam entre si, né? Assim, toda vez que a gente tiver nesse tipo de ligação, isso não é amizade, isso não é uma afeição real. Talvez ele esteja dizendo, eu entendo isso dessa forma, né? Pessoal, olha, que tipo de ligação é, ela é verdadeira? Não, Aí isso é moral. Mas pode ter situações. você pode se unir, mas aí não é uma amizade, não é um amor. É o que você tem aí é um cúmplice de um ato criminoso, né? De um ato que vai fazer mal para você. É como eu entendo o que ele está dizendo. Eu penso que, utilizando a resposta que foi dada, eu acho que ela responde claramente a sua pergunta, no meu entendimento. A primeira assertiva que foi feita na resposta foi: nós estamos falando do item afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, a partir desse princípio. Eu sou muito cartesiana, viu, gente? Já viu? Sou com essas coisas bem explicativas. Então, eu vou ali pelo que está dizendo a palavra. O capítulo é sobre isso, falando em que circunstâncias ocorrem ou se manifestam as afeições dos espíritos por certas pessoas. A primeira pergunta foi: os espíritos se afeiçoam preferencialmente por algumas pessoas? E a resposta foi: sim, de acordo com se a pessoa está no caminho do bem, está propensa a ser bem, os espíritos bons vão se afeiçoar. Não porque eles prefiram aquelas pessoas às outras, mas porque eles entram em sintonia. E, da mesma forma, os espíritos que não são tão elevados, os que são, como eles falam, os homens, espíritos inferiores, eles vão se afeiçoar, né? Ele está usando esse afeiçoar nesse sentido de ter simpatia e tudo mais. Tanto é que ele usa essa palavra, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorar. Quando se fala sobre essa questão 485, a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral, primeira assertiva é definição do que seja afeição. E a afeição verdadeira não tem nada de carnal. Então, se a afeição de um espírito ela é moral, não tem nada de carnal. Ela é efetivamente uma afeição verdadeira. Por circunstâncias várias, e aí é o complexo da vida, do todo ser. Agora, mas, e aí vem a conjunção adversativa aqui. Quando um espírito se apega a uma pessoa, e aqui ele usou o verbo apegar, ele já não diz afeiçoar-se. Poderia ter usado afeiçoar-se, mas dando uma conotação de outro sentido, né? Agora, quando ele se apega a uma pessoa, né? Quando ele vai ter alguma influência e tudo mais, ou quando ele está apegado a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. Então, quando ele se apega a uma pessoa, pode ser por afeição? Pode ser por uma afeição verdadeira, sim. Algum espírito que eventualmente já tenha convivido com a gente, vamos colocar no pessoal. Digamos que numa determinada encarnação, eu me uni a uma pessoa e nós tivemos uma vida em que a gente se uniu, seja no sentido carnal de experiências de relações entre pessoas, seja, e de novo eu falo, não falo de gêneros, né? Nem homem, mulher, nada. Nós nos unimos como pessoas em prol de alguma coisa, em prol de formar uma família, em prol de
sermos missionários num determinado lugar, de sermos trabalhadores num centro espírita, não é? E a gente desenvolveu uma afeição boa, por qualquer que tenha sido o foco dessa nossa união, vamos chamar assim. Então, nesse sentido, pode acontecer de uma dessas pessoas estar no mundo dos encarnados e ela vai manifestar-se afeiçoadamente a mim. E essa afeição, esse apego, ele pode ser exclusivamente moral? Pode, pode, dependendo de como essa afeição está nesta pessoa. Esse espírito pode, por outro lado, simplesmente existir, no caso, uma lembrança de uma paixão humana já vivida? Também. Então, eu acho que aqui a diferenciação está clara nesse sentido. É uma afeição, segundo esta definição que os espíritos deram. A afeição é considerada verdadeira quando ela está no sentido moral, né? Acontece que podem existir afeições que se manifestem por lembranças de experiências anteriores. Eu até não entendo se ela não seja verdadeira, ela é verdadeira para a pessoa que sente, né? Porém, ela só não é exclusivamente moral, porque vai ter outro aspecto. Você queria falar uma coisa ou eu queria voltar para a questão que eu acompanho. Deixa só um minutinho que eu vou passar o microfone para você falar, senão não pega na gravação. É assim, voltando para Posso passar a câmera para você? Pode. Vou passar a câmera, tá, O gente? espírito te acompanhou de onde você estava até a reunião mediúnica. A gente estudando o livro dos médiuns e mesmo os outros livros de educação espiritual e tudo mais, a gente vai compreender que essas relações elas não são nem afeição e nem antipatia. Por quê? Porque você vinha para um trabalho mediúnico, certo? E o médium, quando ele é preparado, quando ele tem condições, lógico, as comunicações elas não acontecem ao acaso. Elas são programadas. Então, a presença e, vamos dizer, essa ligação que houve entre esses dois espíritos, você e o espírito que ia dar a comunicação, ela já estava programada para ele vir. É aquela coisa, Deus trabalha com o tempo. Chegou o tempo dele se libertar daquele momento que ele estava vivenciando. É tipo um loop. Ele não conseguia sair daquele lugar porque aquele lugar era o que prendia ele. E você foi a válvula de escape. Né? Agora, né? Exatamente. Depois da reunião mediúnica, ele parou de te seguir. Não, sim. Né? É exatamente essa Espera só um experiência. pouquinho, Sabrina. Tudo bem? Você terminou? É só por causa do microfone. Tá, não, tudo bem. Você pega para mim, Elisa, o microfone? É exatamente esse o ponto, porque muitas vezes a gente fica. É que eu sou operador de câmera também. Muitas vezes a gente fica com aquela impressão da ligação, né? Como se tudo, a gente quer muitas vezes saber a fundo tudo que acontece, né? Então, aquele espírito tem que ter uma história necessariamente comigo. E não necessariamente, né? A resposta fala, né? Não necessariamente por afeição, por um apego, uma carona. Então, Nesse caso é que foi questão- mais uma carona, não foi nem afeição, nem desafeição. né? Mas eu achei. Só um pouquinho, Adriana. Fala aí, Adriana. Tem uma questão, essa senhora levantou, que é muito importante, que toda vez o trabalho dos centros espíritas, toda terça-feira, né, a gente sabe que muitas vezes dá muita coisa errada, mas na maioria das vezes dá muita coisa certa. E dentro disso, é a prova de quantos espíritos são levados para o centro através de nós, não só dos trabalhadores, de todos que estão aí, todos que frequentam o centro. Quantos o próprio mentor desse espírito que está perdido fala assim, ó, acompanha aquele fulano, vai com ele ali, ó, tem uma boa ideia para você, acompanha.
Então, assim, vai, ela é advogada também, vai naquele outro fórum ali que, de repente, você pode ser acolhido de forma diferente. Então, Vira assim, tem o trabalho dos mentores por trás. Tem um trabalho do plano espiritual agindo através de todos nós, né? Nós somos aí o Uber, como muitas vezes dizemos. Quantas vezes o carro tá cheio para chegar até aí? Só que a gente não vê, mas tá cheio. Então, com a questão do, do, do apego, né? Seria um apego aí, pelo menos ao meu ponto de vista, se esse espírito estivesse só querendo estar com a Sabrina. Aí é um apego. Aí o apego gera-se o processo obsessivo. Então, como ela foi só um instrumento, como todos nós somos, não importa se você trabalha, não importa se você frequenta, não importa se você. Mas você, aonde você está buscando Deus, você também é uma luz para outros espíritos. Era só isso. Perfeito. É isso mesmo. E é sempre bom a gente lembrar, como o Adriano falou, todos nós somos veículos dos Ubers. E aqui a gente sabe, nós que trabalhamos sabemos, quantas vezes você sobe, senta na cadeira, como aqui acontece. Você vai tomar aquele passe ali na sala, que na verdade é o momento em que ocorre a captação do espírito que vai se manifestar através do médium. E algumas vezes eles se manifestam e aconteceu já várias vezes. Ele virar e falar assim, nem conheço essa pessoa, mas eu estou ouvindo porque me falaram que era para eu ouvir, que eu ia ter a possibilidade de falar. Então a gente vai aprendendo sempre que nós sempre somos veículos e que também as nossas afinizações de energia vão ser condutoras, né? Por isso a importância de a gente aprender sempre, de a gente buscar sempre elevar o nosso pensamento, para que a gente possa ser um bom condutor, né? E a gente também saber, como o Adriano falou, o plano espiritual, ele vai conduzindo, não só conduz aqueles espíritos que nos acompanham, sejam aqueles que vêm porque a gente vem, porque eles foram intuídos pelos próprios mentores a nos acompanhar, seja por aqueles espíritos que são, sim, aqueles que se sentem credores nossos e que se mantêm próximos a nós, achando-se no direito de nos cobrar, de nos influenciar e se manifestam, sim, fazendo interferências na nossa vida, no nosso mundo corpóreo, né? Então, esses nossos estudos são muito bons nesse sentido. Vocês veem? A gente aqui lê uma questão, por isso que a gente está indo devagar com as questões do Livro dos Espíritos, que a gente lê uma questão, a gente reflete sobre ela, a gente traz um exemplo, um caso concreto, esse caso traz outras manifestações. Então, uma fala de algum de nós aqui vai esclarecer para o outro que está ouvindo, né? Então, cada pessoa que se manifesta é super importante, tá? Então, é isso. Nós vamos só para mais uma, acho que já está quase na hora. Nós vamos na 486, em que foi feita a seguinte questão. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Né? E os espíritos responderam: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então, existem muitas camadas nessa resposta. Essa pergunta dá conversa, viu? Essa dá conversa bastante.
Podemos ir adiante? Querem? Pode falar. Pode falar. Bem, aqui a pergunta foi no sentido de que eles se interessam pelos nossos infortúnios, eles se alegram quando a gente está alegre, e eles falam, os bons espíritos fazem todo o bem que eles podem. Eles buscam nos intuir. Lembrem-se, a gente está falando daqueles bons espíritos que estão sintonizados com todas as pessoas que estão, nem vou dizer pessoas de bem, que estão no caminho, que estão interessados a evoluir, né? Que estamos buscando o bem, né? Então, a gente está se predispondo a ser uma pessoa melhor a cada dia. A gente está fazendo um movimento nesse sentido. Obviamente, como disse lá na primeira questão que a gente leu hoje, os bons espíritos vão se afeiçoar a nós se nós estamos nesse caminho, né? Claro que a gente vai sempre se lembrar daquilo que ainda precisamos melhorar, mas a gente está se esforçando para poder ser um pouco melhor. A gente vai ter umas quedas, né? Vai ficar irritado, vai, enfim. Mas a gente está buscando o melhor caminho. E aí os espíritos bons vão se alegrar com as nossas alegrias, né? E eles vão se sentirem felizes conosco, compartilhar. Como nós nos sentimos felizes quando um amigo da gente está feliz, né? Quando alguém recebe uma boa notícia, qualquer que seja, uma pessoa pergunta, escuta, o que aconteceu? Sei lá, uma pessoa que você gosta, um filho, um parente, um amigo, está bem? Ah, está bem. Aí você está feliz. A gente não fica feliz quando a gente escuta isso, porque são pessoas amigas, afetos. E acontece que eles também vão se afligir com os vossos males, tá? Quando eles não se afligem junto com a gente está passando por dificuldades, e é natural, nós passamos mesmo, porque nós temos os nossos testes a passar. Quantos deles a gente próprio já não escolheu passar por determinadas situações, porque a gente no plano espiritual se julgou forte o suficiente para encarar determinada dificuldade, a gente fala, nossa, como encarar? Dessa vez eu consigo acertar. Dessa vez eu vou vencer essa dificuldade. Dessa vez eu não vou me matar. Dessa vez eu não vou matar o outro. Eu vou nascer filho dele, porque ele me matou, mas eu vou nascer, porque como eu vou ser filho e vou aprender a amar desde pequenininho, eu não vou sentir vontade de matar. Às vezes pode até sentir vontade, porque às vezes vem, né, as lembranças anteriores, mas vai vencer, não vai. E aí, não vou fazer aquilo. E aí, quando a pessoa está em toda essa disposição, ela está passando por uma situação, um teste grave, uma doença muito difícil. Se a pessoa está passando por aquilo e ela resignadamente, é diferente resignação de, sabe, pessoa... Conformismo, né? Oi? Conformismo. Conformismo. Passividade. Passividade é diferente de resignação. Resignar-se é você não entrar em desespero, porque a gente sabe que o desespero não leva a lugar algum. Então, vai ter essa dificuldade e a gente vai aprendendo sempre com o tempo. O que eu preciso aprender com isso? Né? Então, a gente sempre, vira e mexe, lembra aqui essa expressão. A gente geralmente deveria buscar e precisa aprender a não perguntar o porquê. Porque se a gente está passando por alguma coisa, é porque é necessário. Agora, para quê? Qual a finalidade dessa situação? Então, Isso quer me ensinar, né? isso quer me ensinar o que eu preciso fortalecer em mim. Como eu faço sempre um exemplo aqui. Se a gente vai para a academia, a gente não faz exercício para quê? Para fortalecer a musculatura? Quando a gente está na vida, a gente está fortalecendo a nossa musculatura moral, espiritual, emocional, tudo isso no plano de encarnados. Então, quando a gente está passando por situações difíceis, que a gente está muito difícil, se a gente se resigna, é
como está dito aqui no exemplo. Os bons espíritos vão se afligir conosco, porém, eles vão entender que você está resignado, eles vão, inclusive, nos fortalecer a que a gente passe por essa situação, ainda que passando pelas dificuldades. Agora, se a gente passa por isso e não se resigna, não busca esse entendimento, eles não vão nos acolher tanto, por quê? Porque a gente está sendo como aquele doente que está passando por uma doença muito séria e se recusa a tomar o remédio porque é amargo. Eu faço talvez não seja até apropriado, mas enfim, me ocorre agora, tipo uma analogia assim. Quem é pai e mãe sabe, ou pelo menos convive com criança. Se a criança está com uma dor de dente, o que a gente faz? Leva no No dentista. Leva no dentista. Se precisar de uma cirurgia, o Alexandre faz, que é cirurgião. E aí, vai haver dor? Ainda que haja anestesia. Com ele não. Ele não para Ele não passar. dá anestesia. É garantido. E aí, o que a mãe e o pai fazem? Deixa de levar a criança porque vai passar pela dor? Não. Vai levar porque o bem maior adiante, que é o cuidado, que é a cura, é necessário passar por aquela dor. Então, talvez isso auxilie no nosso entendimento de quando a gente esteja passando por uma situação, a gente imaginar nesse sentido. Não é que Deus nos castiga. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Nesse sentido, Deus não tem nada com isso. Pelo contrário, é o cuidado de que a gente precisa, ainda que seja dolorido, ainda que o seu remédio seja amargo. Quem gosta de tomar Novalgina em gotas? Gosta. Mas, se a pessoa está com dor e aquele é o remédio naquele momento, é aquilo que vai tomar. Né? Eu sinto, olha, mas desculpa, mas é isso, sabe? Então, aqui a resposta para mim foi bem interessante. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação. Por quê? Porque, então, esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo, destinado a curá-lo. Então, quando eles falam, os espíritos se interessam pelas vossas alegrias, se alegram com a gente? Sim, com certeza. Como um bom amigo sempre vai alegar. Quando os espíritos, quando eles são afeiçoados a nós, aquela afeição verdadeira, eles vão se alegrar. Mas eles vão se afligir quando eles vão nos auxiliar, nos fortalecer. Agora, eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação. Então, eles vão se afligir pelo fato de a gente não estar suportando com resignação. Porque aí a gente está demonstrando realmente uma ignorância de que os males que nos ocorrem são, na verdade, a destinação dos males são o nosso fortalecimento espiritual, ainda que muitos deles sejam muito absurdamente dolorosos, né? Mas sempre tem um motivo. Agora a gente não sabe. Muitas vezes a gente fica muito bravo com as coisas que nos acontecem, que a gente acha muito ruins, né? Ninguém quer falar. Por isso que a gente fala que a gente tem que ser grato até pelas nossas dores, né? Não é fácil, né? Não é fácil, mas são elas que realmente nos ensinam. Os nossos maiores aprendizados, as nossas maiores evoluções, elas sempre vêm depois de grandes dores. E tudo isso é a prova na vida, né? Quando a gente quer evoluir, a gente precisa provar que nós estamos capazes de evoluir. Então, a gente tem que ter resiliência, resignação e aceitar. Quando viemos para cá, batemos no peito, chuta a bola, que a gente vai fazer como? Essa a gente vai marcar. Tá? Então, a gente tem que estar disposto
e aceitar que o que aparecer no nosso caminho é para o nosso crescimento. E não se revoltar, porque aí a gente deixa os nossos amigos tristes, né? Não é isso que ele espera. Ele espera a resignação, ele espera que a gente aceite que aquilo é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e que daquilo a gente vai tirar a lição que a gente precisa. Não vai perder a viagem. Não vou perder a viagem, não, gente. Vamos aproveitar. Não foi esse fácil, momento. não foi fácil. Não foi fácil entrar nesse trem, não. Vamos descer na situação certa, né? Eu particularmente queria compartilhar com vocês uma coisa que eu acho o máximo da doutrina espírita. Vamos supor que a gente nunca tivesse pego nada da doutrina, que hoje estivesse sendo o primeiro dia que a gente tivesse contato. Que eu nunca estudei antes a afeição, influência dos espíritos, nada. É minha primeira vez junto aqui. Ainda assim, gente, lendo só apenas essa pergunta, que tem muitas camadas, daqui já dá para tirar uma lição assim que muda a encarnação. O desespero opcional. O desespero não nos ajuda. Né? Às vezes a gente fala, né, que sofrimento é opcional. Então, o desafio, muitas vezes, a maioria delas, a gente contrai, né? A gente, de posse de toda a nossa consciência, né, lá no plano espiritual, a gente Aquela consciência possível de a gente acessar, né? Que às vezes a gente nem pode acessar tudo. Exato. A gente desenha, então vou lá, vou refazer, vou amar, vou reaprender, né? Aí chega aqui, começa o primeiro desafio, você fala, eita, que beleza, primeiro desafio. Aí o segundo desafio é maior ainda, você fala, meu Deus, Menina, você vai passando, vai ficando... vai passando demais, exatamente. Só que aí, então, esses desafios, a gente mesmo programou. Por mais que a gente não se lembre. A gente parte dessa premissa. Mas aí é que tá. Cada desafio que acontece, a gente se amargura, né? A gente conversou semana passada. A gente sempre põe um tempero ruim, né? O arbusto venenoso. Então, o que era um desafio desse tamanho vira desse. Mas não precisava. Podia ter sido aqui. Podia ter sido menor. Né? Nós também não chegamos lá no mundo espiritual e falamos, olha, eu vou passar de espírito em provas e expiações para espírito perfeito na próxima. Os mentores vão falar, com a graça de Deus, mas, meu amigo, né? Você vai precisar elaborar muito. Não faz isso. A natureza não dá saltos. A natureza de ser humano, encarnado ou desencarnado, dá saltos. Mas aí é que tá, a gente vai complicando. E aí, os espíritos benditos trouxeram pra gente, ó, não complica não. Já é desafiador. Tenta não complicar mais o desafio. Sofrimento aí é opcional. Então, mesmo se a gente nunca tivesse nem lido nada, nossa, nem sei, eu sei que, eu acredito que em espírito, sei da reencarnação e tal, mas cheguei hoje. Nossa, estou voltando para casa assim, será que aquele desafio que eu estou enfrentando na minha casa, será que ele é do tamanho que ele é? O sofrimento que eu estou reputando a esse desafio é do tamanho que ele é? Então, só dessa pergunta. E essa pergunta não é nem sobre isso, efetivamente. É sobre a influência dos espíritos. Esses espíritos que estão ligados a nós, eles sentem? Sentem. Né? Dependendo da situação. Mas aí a gente vira, tá, e aí o que eu também estou retribuindo? Com mais sofrimento? Ou não? Eu estou efetivamente trazendo a minha consciência, vou reformular, vou fazer melhor. Porque aí o canal vai ficar ainda mais livre, né? Vai ser um canal ainda mais eficiente. Eu acho isso máximo. Porque cada dia é o dia, né? De tão simples, é tão maravilhoso. E de tão simples é muito complexo de pôr em prática. Aqui a gente até coloca, né, aquela famosa frase, né? O sentimento da dor é inevitável. O sofrimento é opcional, né? Quanto de atenção ou de importância eu vou dar para aquilo, o quanto eu vou crescer aquele problema.
E a outra frase também, né? Aceita que dói menos. Então, efetivamente, né? Pode ser que doa menos. É, Eu acho que o foco está na palavra resignação, né? Então, a gente é humano. Então, a gente veio para cá. Muitas vezes a gente teve plena consciência das coisas. Muitas vezes a gente participou desse planejamento reencarnatório e a gente se achou capaz. Nem por isso a gente foi deixado. A gente sempre tem auxílio, sempre tem quem nos ame, quem efetivamente é afeiçoado a nós e ora por nós e intercede por nós no plano espiritual. Nós sabemos disso, né? Então a gente vem para cá com muita disposição de acertar. Nem sempre a gente consegue, mas cada vez que a gente vai aprendendo um pouco mais, que a gente vai efetivamente exercitando esse aprendizado, porque é muito mais fácil, obviamente, a gente, na teoria, né, ler, conversar. A hora que vem a parte prática da história, que é o X da questão, né? Então, essa resignação, ela tem que existir, mas não necessariamente de a gente simplesmente, eu tenho que ser resignado. A gente tem o direito de sofrer, no sentido de a gente pode chorar. A gente está sentindo uma dor, a gente vai chorar. é o sentido. A gente vai buscar, é o sentido. A questão maior, no meu entendimento, é o contrário da resignação, que é entrar em desespero, entrar em revolta, né? O que é a revolta? É você achar que você não é. Por que aconteceu isso comigo? Isso é muito orgulho, né? Então, quanto mais a gente vai aprendendo também a nominar as coisas, a reconhecer os nossos sentimentos, a gente dá nomes para eles, identificar, né? Interessa aqui, mas estava conversando com uma pessoa, ela disse, teve um determinado momento, uma época, eu estava num grande sofrimento, uma dor emocional muito forte. Uma dor emocional que eu não sabia dar nome para ela. Sabe o que é uma pessoa que está com uma dor tão profunda que ela não sabe nem dar nome? E quando a gente vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, a gente começa a identificar as nossas dores. Isso facilita muito nesse processo de a gente entender o que é a resignação, o que é a passividade, o que efetivamente é a aceitação. Quando a gente está sentindo alguma coisa, você não sabe nem dar nome para ela. Mas quando você começa a identificar as suas questões, você, opa, peraí, por que eu estou sentindo essa aflição? Isso aqui é medo. Estou com medo de enfrentar aquela situação. Estou com medo porque isso é desconhecido para mim. Ou, o contrário, eu estou com medo porque isso é conhecido, sabe? Um exemplo prático. Quando eu fui para a cirurgia para ter o meu segundo filho, eu estava na maca sendo levada para o pronto do centro cirúrgico e a moça, a enfermeira, me conduzindo e eu comecei a chorar. Estava nervosa, ela falou assim, você está chorando? Não chore não. É o seu primeiro filho? Aí ela falou, eu falei, não, é o segundo. Por isso mesmo. E eu ia passar essa a segunda cesárea. Então, eu estava com medo, eu sabia do que eu ia passar, sabe? E aí, naquela hora, aquela pessoa falou, não chora não, vai ficar tudo bem. A gente entende que é, sei lá, do jeito da pessoa, ou ela está instruída para isso, o que seja. Mas veja bem, talvez fizesse uma diferença se ela falasse assim, então acho que você tem razão, você pode chorar. Eu acho que naquele momento eu me sentiria mais acolhida, sabe? Quando meus meninos eram pequenininhos, o mais novo, característica de cada um, a gente sabe como é que os espíritos vêm, muito diferentes um do outro. E ele, esse pequenininho, ele tinha, acho que nem tinha 3 anos ainda,
Ele levou um tombaço, estava com o joelho todo esfolado. Mamãe vai limpar para você e tal. Eu falei assim, pode deixar, eu aguento. Eu falei, você aguenta, filha? Eu falei, homem não chora. Eu olhei para aquele toco de gente desse tamanho e falei assim, quem falou isso para você? Se homem sente dor, homem chora, sim. Pode chorar, filho. Pode, Bubu. Falei, se tá doendo, você chora, filho. Aí deixou, escorreu aquela lagriminha, mas ele ficou durinho. Então, veja, a gente também pode se sentir acolhido quando a gente está em sofrimento. Aqui eu acho que essa resposta dos Espíritos quiseram nos trazer isso. Os Espíritos vão se alegrar com as nossas alegrias, porque eles vão perceber que nós estamos buscando ficar cada vez melhores e a gente vai ter alegrias, a gente tem muitas alegrias na nossa existência. Mas eles só vão se afligir com as nossas aflições quando nós não as estivermos vivendo com resignação. Agora, a resignação é realmente o contrário de revolta. Isso não quer dizer que a gente não possa admitir o sofrimento. É diferente admitir o sofrimento de entrar em revolta contra Deus. Então, aí que vem a compreensão, o entendimento e a nossa busca por crescimento espiritual. Essa é a minha interpretação. Tudo bem para vocês? Acho que por hoje está bom, né? A gente fica por aqui. Nós vamos fazer a nossa oração de encerramento do dia de hoje. Alguém de casa quer fazer alguma manifestação? Quer falar, Adriana? Não? Tudo bem? Então, nós agradecemos muito a presença de vocês que estão em casa, todos que vão nos assistir depois. Agradecemos muito mesmo, cada um que veio aqui, né? Saiu da sua casa, tirou esse tempo para a gente ficar junto e aprender um pouquinho mais e trocar muitas energias. Nós agradecemos ao plano espiritual, aos mentores dessa casa, que tão amorosamente nos acolhem sempre, nos instruem, nos intuem e conseguem nos trazer sempre para mais uma terça-feira. Que seja uma semana de paz para todos nós. Que nós nos sintamos abençoados, acolhidos, cuidados. E que de nossa parte, nós também consigamos nos predispor a sermos acolhedores. Nós também nos predispomos a sermos amanhã um pouco melhores do que fomos hoje. Divina Mãe Maria, acolhe a todos nós com o vosso manto. Que nós nos sintamos no colo de uma mãe profunda e absolutamente amorosa. Gratidão por essa existência. Gratidão a todos que nos auxiliaram. E nós pedimos sempre clareza de pensamentos, muito amor no coração para todos nós, encarnados e desencarnados. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a próxima terça-feira, vou desligar a chuva. Boa noite a todos que estão em casa.